Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui presencialmente no Pátio, Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro UOL, em São Paulo. E seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda você que está em qualquer tempo e em qualquer lugar. Se você quer contribuir com o nosso ministério, quer enviar seu dízimo, sua oferta, a sua doação, é só mandar um Pix para pix@umlugarcomunidade.com.br. E a gente quer conhecer você, do que você se alimenta, aonde você vive, aonde você se esconde. A gente fez um formulário para ser respondido de forma bem rápida, bem objetivo, tá? Para conhecer um pouco mais você. O QR Code está aqui, é só apontar o seu celular. Agora, se você quer conhecer a gente, convido você para entrar no nosso grupo de WhatsApp. E ali você vai saber de tudo que está acontecendo aqui. Programações, eventos. Para entrar no grupo do WhatsApp, você pode ir no WhatsApp e procurar nos grupos, Um Lugar Comunidade. Ou também você pode ir lá no link da bio do Instagram. Lá na bio do Instagram tem um link que você também vai para o grupo do WhatsApp. E falando em Instagram, a gente também está na rede. Instagram, terça-feira, tem live de oração. YouTube, quarta-feira, tem estudo da palavra. E nessas redes você também fica sabendo de tudo que acontece no Ministério da Família. Quem aqui participa de pequenos grupos? Para mim, pequeno grupo é um oásis na semana e é um oásis na minha rotina. Então, se você quer participar, entra no nosso site www.umlugarcomunidade.com.br e lá você vai saber de tudo também, aonde que eles se reúnem, os horários, e vem com a gente. Que mais que nós temos aqui? No mundo ultra, mega, blaster, conectado, eu desafio você a desconectar. E como é que a gente vai fazer isso? Desligando o nosso celular, colocando no silencioso, ou então só no modo avião. Eu sei que desligar já é quase um milagre, então pode colocar no modo avião. E por que a gente vai fazer isso? Porque daqui a pouquinho a gente vai estrear uma série nova, O Amor de Deus no Antigo Testamento, pelo nosso querido Edson Nunes. E hoje o episódio é O Amor de Deus na Bíblia Hebraica. E para a gente começar esse momento, eu vou convidar você a se colocar em pé para a gente orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja sempre e eternamente, de geração em geração, só Tu é Deus. Pai, esteja conosco aqui e agora, esteja conosco sempre, em todo e qualquer lugar, Senhor. Preenche o nosso vazio com Teu amor. Preenche o nosso vazio com Teu Espírito. Derrama as Tuas misericórdias, Pai. E tudo que for feito aqui, todas as orações, Senhor, as faladas, as cantadas, a abertura da palavra, que seja para a honra e glória do Teu nome e que suba até o Senhor como aroma agradável. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a gente pede e agradece. Amém. Um dia, Deus conduziu o povo para uma outra terra, mas para mostrar a esse povo que a caminhada, o movimento com Deus não é aquele que permanece num lugar, ele ainda estava mostrando para aquele povo de que ele levaria para um outro lugar, um lugar melhor. E da mesma forma ele faz com a gente hoje. Nós estamos aqui, mas Deus espera que a nossa jornada com Ele seja uma jornada em movimento para um lugar melhor, muito melhor. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar e ser amado.
achado em Cristo Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a sua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar e ser achado em Cristo Deus. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua eu sei de um lugar melhor, bem melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz eu sei de um lugar melhor, bem melhor, bem melhor. Tua voz até aqui. Eu sei de um lugar melhor, bem melhor, que está por vir. Tua voz soprou do deserto até aqui. Deus que nos trouxe até aqui e nos levará ainda a um lugar melhor, diz: eu farei novas todas as coisas. Eu renovarei a sua vida definitivamente e eternamente. Ele é o mesmo que ainda renova tudo, todas as coisas, e um dia definitivamente fará novas todas as coisas. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. E cada lágrima que eu verter, ouvi dizer que Ele enxugará. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez, às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua
teus pés eu quero estar. Quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. E o que meus olhos não conseguem ver, e minha mente não, a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Às vezes penso que é loucura persistir. Novas todas as coisas. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Ele é o Deus que refaz aliança sempre com o homem, sempre. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Deus que faz sempre, sempre, renova sempre a aliança dele com o homem. Ele é o Deus que diz: eu restauro todas as vezes que você quebra aliança comigo, todas as vezes. Mas um dia eu restaurarei novamente tudo. Porque o meu nome tem poder, porque eu sou capaz de mudar a sua sorte. Um dia o Senhor apontará nas nuvens dos céus para resgatar com mão forte nessa terra aqueles que lhe pertencem. E é por isso que Ele é digno. É por isso que digno é o Cordeiro que está sentado no trono. Digno é o Cordeiro que foi morto,
Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele tem poder. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje, mas eu preciso dizer para você que o nome de Deus tem poder. Extasiado, eu fico ao ouvir. É diante desse nome que todo joelho se dobra. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Eu canto com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, eu canto com a
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho. Muito obrigado pelo amor, pela graça, pela misericórdia que, através dele, todos nós recebemos. Agora que mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito mais uma vez fale ao nosso coração, à nossa mente. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, seja bem-vindo aqui ao Teatro All, no Shopping Pátio de Higienópolis. E você que está em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, no metrô, também seja bem-vindo. Obrigado por terem escolhido passar esses momentos com a gente aqui. Hoje nós estamos começando uma nova série e ela tem uma temática curiosa. Tem uma construção desde o início do ano, tem uma lógica que vai sendo seguida, e essa série, ela de uma certa maneira encerra essa sequência, né? Então a gente começou trabalhando um texto e as repercussões desse texto na Bíblia inteira, que foi o texto do Bom Pastor, do Salmo 23. Então a gente trabalhou o Salmo 23, todas as repercussões que esse Salmo teve, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois a gente trabalhou uma série longa sobre a graça, um conceito, uma ideia, e como esse conceito, essa ideia se desenvolve ao longo de toda a Bíblia, também vendo o Antigo, também vendo o Novo Testamento. Depois a gente trabalhou um livro, o livro de Oséias, foi uma série curta de 4 sábados, e a gente trabalhou como esse livro foi construído, como a mensagem dele foi passada, etc, etc. Então a gente teve um texto, a gente teve um conceito, a gente teve um livro e agora a gente vai ter uma palavra. A gente vai fazer uma série sobre uma palavra. E a palavra é a palavra amor. O verbo em hebraico amar é o verbo ahav, e o substantivo hebraico é ahavá. Ahav, o verbo aparece mais ou menos 150 vezes, e o substantivo ahavá aparece mais ou menos 50 vezes. Então a gente tem uma gama interessante de textos aí envolvendo a palavra, né, o amor, o verbo amar. E a gente traçando uma tentativa de traçar uma etimologia dessa palavra, a etimologia é incerta. Alguns vão dizer que deriva de uma raiz arábica, que significaria algo como estar emocionado, sentir um excitamento, alguma coisa assim. E outros vão dizer que vem de ou respirar pesado também. E outros vão dizer que vem de outra raiz arábica que significa pele ou couro, né? Então, essas são 2 possibilidades. Nenhuma delas é 100% fechada. Há bastante debate, porque a etimologia de ahav, né, da raiz ahav, ahavá, o substantivo derivado da raiz, é incerta, tá? Ela aparece em diversos contextos com paralelos, com palavras em paralelo. E muitas vezes a gente tem um vislumbre de uma palavra, a gente tem um vislumbre de entender essa palavra vendo os paralelos, né? Como é que ela aparece, com que outras palavras ela aparece junta, qual é o campo semântico dessa palavra. E a gente esperaria que a palavra, que a ahavá estivesse, por exemplo, em paralelo com uma outra palavra que às vezes é traduzida como amor também, que é a palavra raham, que significa ter compaixão, sentir compaixão, um amor compassivo, alguma coisa nesse sentido. Só que a ahav nunca aparece em paralelo com raham, por exemplo, o que é extremamente curioso. A ahav aparece algumas vezes relacionada a uma outra palavra que às vezes também é traduzida como amor, que é a palavra chesed, que significa graça, misericórdia em alguns textos. Mas amor vai aparecer em paralelo com outras palavras como unir,
unir-se, como honrar, como ter afeição por, vai aparecer em paralelo com essas palavras. Mas quando a gente vê o escopo total da aparição de Ahav, Ahavá, da palavra amor, do verbo amar, a gente vê que o contexto geralmente envolve a ideia de um relacionamento conectado, de uma coisa intensa que é vivida, um sentimento ou uma tentativa de viver uma conexão com alguém ou com alguma coisa, né? Então essa basicamente seria a ideia geral de Ahav, de Ahavá dentro da Bíblia hebraica. A primeira vez que a palavra vai aparecer na Bíblia, que a raiz vai aparecer na Bíblia, que a ideia de amor então vai aparecer na Bíblia, é num contexto curioso que é Gênesis capítulo 22. Então no início dos primeiros capítulos de Gênesis, amor não aparecem, mas vai aparecer pela primeira vez no contexto de Gênesis 22, que é justamente o contexto de Abraão levando Isaac para ser sacrificado, né? E o texto diz que Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele que você ama, e leva para ser sacrificado. Então é Deus que nomeia aquilo que Abraão sente pelo filho, né? Amor. E aí o texto continua e é interessante, porque Abraão sobe a montanha, e ao subir a montanha, então, quando ele vai oferecer Isaac em sacrifício, o anjo do Senhor aparece, segura a mão dele, diz: você não precisa sacrificar teu filho, teu único filho, porque agora eu sei que você teme a mim, que você me obedeceu, você obedeceu aquilo que eu mandei. Então, a primeira vez que amor aparece nesse contexto de obediência. E ao longo do livro de Gênesis, a palavra amor vai aparecer relacionado à família. Geralmente ali em Gênesis vai aparecer relacionado à família. Então é o pai que ama o filho, depois a gente vai ter um amor entre um homem e uma mulher, porque Isaac se casa com Rebeca e diz o texto que ela o consola e ele a ama, né? Ele a ama. E é um contexto meio bizarro, né? A galera freudiana gosta desse texto porque Isaac, ao se casar com Rebeca e ser consolado por ela, ele passa a noite de núpcias e a lua de mel na tenda da mãe que tinha morrido, né? Negócio um pouquinho estranho ali, né, para a nossa cultura. Mas tem umas explicações aí importantes. Depois vai aparecer num outro contexto familiar, que é dizendo que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então, vai ter todo um contexto ali, esse amor de Isaac por Esaú e o amor de Rebeca por Jacó vai dar problema. Depois aparece na história de Jacó, dizendo que Jacó amava Raquel, mas desprezava Lia. E aí, quando você vai juntando essas histórias de amor no livro de Gênesis, você vai percebendo que a ideia de amor é um pouco anticlimática, que a ideia de amor é um pouquinho meio pesada. O amor é um amor que leva o filho para morrer, que, né, consola da morte da mãe, um pai que ama mais um filho e o outro que ama outro, dá problema lá, os irmãos brigam, e depois Jacó com as esposas também causa um problema. Então o amor em Gênesis é um amor incompleto, é um amor imperfeito, é um amor familiar complexo. E essa complexidade da ideia de amor que aparece, né, do uso da palavra amor que aparece em Gênesis, ela vai aparecer no restante da Bíblia também. Vai ter essa carga uma carga anticlimática da ideia de amor, do uso da palavra amor, amar, ao longo da Bíblia hebraica. Então, essa série que é sobre amor, não espere que é um amor estilo Dia dos Namorados, né? Você comendo fundi, né, que está friozinho, com a sua querida, rindo, sorrindo e tirando fotos e tal. Não, a ideia de amor, de amar na Bíblia é meio anticlimática, meio complexa. E aí amor vai aparecer para o relacionamento, obviamente, familiar, mas vai aparecer também para o relacionamento entre senhor e servo, entre o povo e o rei, vai aparecer professor e aluno, vai aparecer amar o estrangeiro, amar as pessoas de longe, as pessoas que não fazem parte, que são estranhas. Vai aparecer também o amor entre sogra e nora, que é uma raridade até os dias de hoje, né? E vai aparecer amor entre irmãos também, numa história extremamente bizarra que, enfim, depois você pode ler, são os filhos de Davi,
O irmão ama a irmã e dá uma treta danada, enfim. E amor também vai aparecer em contextos sexuais, né? Mas se esperaria que aparecesse mais, não aparece tanto assim. Então, o amor tem toda essa amplitude, o uso da palavra, a palavra tem toda essa amplitude, essa dinâmica que não dá para você encaixotar em uma coisa só, em uma ideia só. Agora, uma das especificidades do uso de amor e amar tem a ver com a ideia de ação, né? O amor, ele vai aparecer, a ideia de amar, né, o verbo amar, vai aparecer geralmente relacionado com uma ação, com alguma coisa que é feita. Então, por exemplo, em Gênesis 22, o pai ama o filho, por isso o pai obedece a Deus. Lá em Provérbios, por exemplo, acho que capítulo 12, vai aparecer que aquele que ama a disciplina, ele busca o conhecimento. Então, amar a disciplina é buscar o conhecimento. E também aparece em contextos negativos. Por exemplo, quem ama o suborno julga de maneira injusta. Então, se você ama o suborno, você vai julgar injustamente. Então, é interessante como os narradores, autores bíblicos, eles vão construindo esse conceito do amor, do amar, através desse uso em situações de ação. Quando você ama X, você faz X. Quando você ama Y, você faz Y. O amor, ele é o que te leva a agir, o que te leva a fazer. O amor é como se fosse mais do que um conceito, mais do que ideia, como se ele fosse esse impulsionador para a ação. Então, porque eu amo, eu faço. Porque eu amo, eu ajo. O amor é aquilo que me empurra a fazer alguma coisa. E se eu amo alguma coisa, eu vou fazer aquela coisa. Entenderam, mais ou menos? Tem essa conexão forte entre a ideia de amar e a ideia de agir. E ao longo da série a gente vai trabalhar várias histórias em que amor aparece e constrói esse conceito, esse edifício complexo do que significa amor. E esse amor que leva a agir, ele obviamente aparece também com Deus como sujeito, né? Deus é o sujeito também do amor, ele ama. Ele ama, e porque ele ama, ele é fiel. Porque ele ama, ele faz. Porque ele ama, ele age, né? O amor de Deus é esse impulsionador das ações divinas. E ele aparece, por exemplo, num contexto em que isso fica mais claro, talvez, Deuteronômio capítulo 7. Se você tem sua Bíblia ou seu aplicativo, você pode abrir em Deuteronômio capítulo 7. A gente pode ler a partir do verso 6 assim. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, na verdade vocês eram menor. Verso 8, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem seus mandamentos. Então, esse Deus que ama é o Deus que faz aliança, é o Deus que cumpre a promessa. Porque ele ama, ele é fiel. Porque ele ama, ele cumpre as promessas. Porque ele ama, ele resgata. Porque ele ama, ele livra o povo, ele salva o povo, ele liberta o povo, ele faz os milagres que ele fez para tirar o povo do Egito e assim por diante. O amor é esse impulsionador da ação de Deus, porque Deus ama, ele faz. E aí, nesse contexto, porque Deus ama, Deus faz, capítulo 7 continua e diz assim, a partir do verso 12, portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, a cria das vacas, das ovelhas, etc. e tal. Verso 14, vocês serão mais abençoados que todos os povos. Não haverá entre vocês nem um homem infértil, nem uma mulher infértil, nem os animais de vocês vão ser estéreis e férteis e assim por diante. E aqui tem essa continuação interessante, né? Porque Deus ama, porque Deus faz, porque Deus fez. Então, ele espera que a gente ame
e que a gente faça. E aí é interessante a construção aqui em Deuteronômio 7, porque ele diz assim: se vocês fizerem, se vocês obedecerem, então eu vou amar vocês ainda mais. Ainda mais. Se vocês fizerem isso daqui, eu vou amar vocês ainda mais. Então, sem vocês terem feito nada, eu já amei vocês. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro, etc. e tal. Mas se vocês fizerem, eu vou amar vocês ainda mais. Né? Então, esse amor conectado a ações. Então, Deus ama, Deus faz. E porque Ele ama e Ele faz, Ele espera que você faça também. E se você fizer, Ele vai te amar ainda mais. E voltando um capítulo, aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, no famoso texto chamado Shema Israel, né? Do verso 4 até o 9, ele diz assim: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as ensinarás a seus filhos, dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os teus olhos, e você as escreverás nos obrais de suas casas, nas suas portas. Então, porque Deus ama e faz, Ele espera que você ame e faça também. Então, o amor de Deus, esse amor que é manifestado nas ações dEle, na fidelidade dEle, deve desaguar no meu amor por Ele, em resposta a Ele, que tem a ver com as minhas ações também. Isso está presente na Bíblia toda, está, por exemplo, naquele famoso texto de 1 João, capítulo 4, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele ama, Ele faz, e porque Ele ama, Ele faz, Ele espera que eu ame e faça também. E é coerente, é uma ideia coerente, é uma ideia que faz sentido, não é? Não faz sentido? Ele me ama, Ele faz, Ele fez, Ele faz. E Ele espera que eu o ame de volta, e eu faça também. Nesse relacionamento de aliança, nesse relacionamento de compromisso. O amor é esse compromisso. Ele faz, Ele me ama, por isso Ele faz, Ele espera que eu o ame e faça de volta. E faz todo sentido, é coerente. E é assim que a gente constrói os nossos relacionamentos de amor também. Não é verdade? A gente ama e a gente faz. E porque a gente ama e a gente faz, a gente espera que o outro ame e faça também. Não é verdade? Então você ama a pessoa com quem você está junto, você ama a pessoa com quem você se relaciona e você faz coisas por ela. Então você dá um presente bonito, você leva para jantar, leva no cinema, você trata bem, você é carinhoso, você fala coisas bonitas, você gasta tempo com aquela pessoa e tal, né? Você a prioriza em relação a todo o resto. Você escolhe, se esse for o compromisso, você escolhe amar somente a ela e não a mais ninguém, ou seja, vai ser um relacionamento só entre vocês dois, um relacionamento sexual e tudo. Então há essa construção. O que você espera de volta? O mesmo nível de comprometimento, não é verdade? Você não espera o mesmo nível de comprometimento da outra pessoa? Você espera que ela te trate como você a trata. Não é verdade? Porque essa é a construção do amor. Então você espera o que você dá de amor nas suas ações amorosas, você espera também receber. E aí, obviamente, que essa ilustração não é a melhor ilustração, mas eu acho que assim vocês vão entender. É que nem aquele negócio de troca de presente de final de ano, né? O pessoal faz presente, aí você vai e compra um perfume caríssimo, uma roupa caríssima, aí você vai, embrulha e tal, gasta, sei lá, paga em 10 vezes, né? Você vai passar o ano todo pagando aquele presente que você deu, em prestações suaves, né? E tal. E aí você entrega todo feliz e tal, e aí você ganha da pessoa uma meia. Uma meia simples, né? Não tem fio de ouro, nada. É uma meia. Aí como é que você se sente quando isso acontece? Você se sente injustiçado. Você fala assim, pô, mas olha o que eu estou dando nessa relação. Olha o que eu estou investindo nessa relação. Olha as minhas ações de amor nessa relação. E olha o que eu estou recebendo. Porque quando eu dou, eu espero automaticamente
receber, no mesmo nível e na mesma medida. Não é isso? Não é verdade? Não é assim? Então, se eu sou fiel, o que eu espero? Fidelidade. Se eu sou atencioso, o que eu espero? Atenção. Se eu sirvo, eu espero também ser servido. Não é a lógica? Não é a coerência? Porque se eu estou num relacionamento de amor, como eu amo, eu também quero ser amado. E a pergunta simples que eu te faço hoje, não é apelo não, tá? É só pergunta mesmo, para sua reflexão. Pergunta simples que eu te faço. Isso acontece? A maior parte de nós, se a gente for fazer um percentual, a maior parte das nossas frustrações, nos nossos relacionamentos afetivos, tem a ver com exatamente isso. A gente não sente que a gente recebe aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente dá. A gente não sente. E a gente se frustra. Porque a gente espera na mesma medida que a gente dá. O que eu dou, eu espero na mesma medida receber. E a maior parte das nossas frustrações, dos nossos relacionamentos afetivos, tem a ver com isso. E talvez o relacionamento em que isso fique mais claro é o relacionamento entre pai e filho. Porque você entrega, quem é pai sabe exatamente o que eu estou falando. Quem é pai e mãe, né, quem vive essa relação de parental, você entrega tudo. Tudo. As mães entregam inclusive o próprio corpo. Na gestação, amamentação, etc. Nesse relacionamento. E geralmente o que você recebe nunca vai ser compatível com aquilo que você entregou no relacionamento parental. E faz parte. Mas muitos pais são frustrados. Olha o que eu fiz pelo meu filho, olha o que ele faz por mim. Nada. Ingrato. Ingrato. Mas isso acontece entre amigos, isso acontece entre pais e filhos, isso acontece entre cônjuges. Isso acontece em todas as dimensões da nossa vida. A gente não recebe aquilo que a gente dá. Agora, vamos elaborar isso. Se esse amor que a gente dá não é o amor que a gente recebe, se existe em nossos relacionamentos afetivos e amorosos uma incompatibilidade entre os amores, como é que você acha que é essa relação da gente com Deus? Qual é o amor que ele dá e qual é o amor que ele recebe de volta? Estão entendendo? Se entre a gente existe uma frustração de que o amor que a gente dá não é o amor que a gente recebe, há uma incompatibilidade, há uma inconstância, há uma imperfeição. Obviamente no amor que eu recebo, porque o amor que eu dou é perfeito. Não é verdade? Como é essa nossa relação com Deus? Será que Deus recebe na mesma medida que Ele dá? O que vocês acham? É óbvio que não. Então aquilo que Deus entrega, o amor que Ele dá, e Ele obviamente sendo Deus, Ele já sabe que o amor que Ele vai receber não é compatível com aquilo que Ele entrega. Isso gera um problema. Qual é o problema? Ele está dizendo assim, como eu amo vocês, eu espero que vocês me amem de volta. Mas já sabendo que aquilo que ele entrega não vai ser aquilo que ele vai receber. E foi exatamente isso que a gente estudou na série de Oséias. Aquilo que Oséias entrega para Gomer, fidelidade, constância, amor, não é aquilo que ele recebe. Porque o que ele recebe é infidelidade, inconstância, não amor. Então, nesse nosso relacionamento com Deus, há uma frustração da parte de quem? De Deus. Que não recebe o amor que ele entrega e que ele merecia receber de volta.
Mas ao mesmo tempo tem uma lição, porque o nosso amor é um amor instável, incompleto e imperfeito. E como remediar isso? Como resolver isso? E aí um outro profeta, inspirado pelas palavras de Oséias, trabalha essa questão de um jeito muito interessante. Jeremias, ele faz duas profecias. Ele faz uma profecia no capítulo 25, duas profecias específicas, né? Vamos ser mais claros. Jeremias capítulo 25, ele fala que o povo ia para o exílio. Deus diz assim através dele: olha, vocês me traíram, vocês foram atrás de outros deuses, vocês foram injustos, vocês estão se maltratando um ao outro, vocês não estão cumprindo nada daquilo que a gente prometeu no nosso compromisso amoroso, nada. Então vou mandar vocês para o exílio. No capítulo 29, Jeremias repete essa profecia. Só, vocês vão para o exílio, vocês vão ficar 70 anos no exílio, 70 anos no exílio, na Babilônia. E aí ele começa a trabalhar uma linguagem muito interessante. Se você tem sua Bíblia aí, abre em Jeremias capítulo 30. Ele começa dizendo assim, vamos ler o verso 12. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Então o que você fez não tem como remediar. Não tem como resolver. O que você fez quebrou a nossa relação. É uma doença incurável. Não tem, já era. Verso 14. Todos os seus amantes se esqueceram de você. Ou seja, você me largou, foi atrás de outros, mas todos já esqueceram de você. Ninguém pergunta de você, ninguém quer saber de você. Porque eu feri você como se você fosse o inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade. Você me machucou tanto. Você me feriu tanto que eu fiz isso com você. Você foi atrás dos outros, eu deixei. Falei, vai lá, então tá bom. E agora você está sofrendo aí. E a sua ferida não tem cura. E aí, como a gente já viu, Deus fala, né? Fala bravo, fala duro. E aí, de repente, Deus muda. Aí ele diz assim, capítulo 31. Vamos ler a partir do verso 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, verso 2, obteve favor no deserto, eu irei dar descanso a Israel. Verso 3, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Eu vou edificar a cidade de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria, e aqueles que plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim, levantem-se e subamos ao Senhor em Sião. Então aquela que teve amantes agora é chamada por Deus de virgem. Verso 9 diz assim, virão com choro e com súplicas, e eu os levarei, e eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. Efraim é meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, anunciem isso nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel congregará e o guardará, como um pastor faz com seus rebanhos. Verso 13, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilos e alegria, e eu os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com comida saborosa, e o meu povo se fartará com a minha bondade. Verso 20. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias, pois sempre falo contra ele, e ao mesmo tempo me lembro dele com ternura. E aqui ele continua, meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei. Olha que linguagem que Jeremias está colocando aqui. De uma certa maneira, ele está encapsulando tudo aquilo que a gente trabalhou desde janeiro. Da série do Bom Pastor, da graça de Oséias. Os mesmos temas. Olha como é que ele está construindo essa ideia do amor. Então aqui, se a gente fosse
Fazer uma ilustração é esse ser que entrega tudo, que ama, que faz, que age sem medida por amor e recebe em troca nada. Um amor tóxico, né? Tóxico. Recebe esse amor tóxico de volta. Um amor que ao invés de fidelidade, entrega infidelidade. Que ao invés de ações, entrega desações, né? Que ao invés de justiça, entrega injustiça. Tudo errado. Inconstante. Imperfeito. Incompleto. É isso que Deus recebe de volta. E aí ele fica bravo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou destruir vocês, eu vou fazer... Sai falando, porque ele tem direito. Ele tem direito, ele está magoado. Olha o que vocês fizeram comigo, olha o que eu fiz por vocês e olha o que vocês me fizeram comigo. Vocês quebraram a aliança que a gente tinha, o compromisso que a gente tinha. Vocês me traíram. Quebra. E ao mesmo tempo, quando ele fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente fala assim, eu não consigo. Eu amo vocês demais. Você é meu primogênito, você é a mulher querida da minha vida. Eu amo você mais que tudo. Eu vou te restaurar. Foi isso que a gente viu na série de Osés, é isso que a gente vê em Jeremias. E como é que essa restauração vai acontecer? Capítulo 31 de Jeremias diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não vai ser igual à aliança que eu fiz com os pais, no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido um esposo fiel, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante, eu vou fazer uma nova aliança. Não vai ser igual àquela aliança que eu fiz lá no Êxodo. E se vocês lembrarem, na aliança do Êxodo, lembra o que Deus diz para o povo? Quando eles estão acampados no Sinai, em Êxodo capítulo 19 e 20. Ele diz, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Essa é a linguagem da aliança que é feita em Êxodo. E aqui ele diz assim, eu não vou fazer aliança igual. Vou fazer uma nova aliança. Que aliança é essa? Eu vou ser o Deus deles e eles vão ser o meu povo. Ele fala as mesmas palavras. Sabe por que a aliança não é igual? Porque a gente não é igual. Porque a gente quebrou a aliança. A gente rompeu a aliança. O nosso amor é incompleto, imperfeito, é instável, é inconstante. Mas o amor de Deus é o contrário. Ele é perfeito, estável, constante. E apesar da mágoa, ele perdoa, ele restaura. E essa é a diferença. E é aqui que a gente precisa entender esses dois pilares do amor. Existe esse amor, que é o amor perfeito, que é o amor completo, que é o amor constante, que é o amor fiel. Que apesar do que a gente faz e é, ele está lá, amando, 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 fazendo, fazendo, fazendo. Mas a gente também precisa entender que o nosso amor é inconstante, é instável, é imperfeito. E à medida que a gente tenta buscar esse amor que é completo, que é perfeito, que é estável, porque é o amor que a gente tem que buscar, a gente precisa entender que a gente não vai chegar lá, que a gente vai estar aqui. E que a gente tem que lidar com isso. E ao lidar com isso, a gente precisa de lembrar de duas coisas. E a gente vai trabalhar ao longo da série isso. A gente precisa lembrar de uma coisa, de duas coisas, desculpa. Que não é só o amor que a gente recebe dos outros, que é instável, incompleto e imperfeito. A gente precisa lembrar que o amor que a gente entrega também é instável, é incompleto e é imperfeito. Esses dois pilares constroem a ideia de amor dentro da Bíblia hebraica. Há um amor que a gente busca, porque é o amor que a gente recebe, que é esse perfeito, pleno, completo, estável, que é o amor de Deus, que está sempre disposto a relevar aquilo que a gente fez por amor, que está sempre disposto a entregar muito mais do que recebe. Mas há o nosso amor, que é incompleto, imperfeito, instável, inconstante. Mas não é só o amor que eu recebo que é assim, é o que eu dou que é assim também. Como pai, como homem, como amigo, como qualquer coisa. Eu preciso reconhecer que esse meu amor
não é perfeito. É imperfeito, é incompleto, é instável. E por isso, as pessoas que estão ao meu redor, sendo como eu sou, também me darão um amor que é incompleto, imperfeito, instável e inconstante. E assim, quem sabe, nesse processo de aceitarmos quem a gente é, mesmo que em busca de um ideal, a gente consiga viver o amor de uma maneira um pouquinho mais saudável nas nossas vidas. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado por esse amor perfeito, completo, constante, que o Senhor derrama sobre nós. Que o Senhor derramou através de Jesus Cristo, restaurando tudo, fazendo uma nova aliança. Esse amor que tudo entrega, muito obrigado por esse amor que tudo entrega. E, Senhor, ao mesmo tempo, nos perdoa por vivermos essa realidade de um amor incompleto, instável, inconstante, que não consegue devolver na mesma medida. Ao mesmo tempo, Senhor, nos ajude a entendermos que essa experiência que a gente tem, hoje, aqui e agora, entre nós e contigo, é essa experiência desse amor incompleto, inconstante e imperfeito. Que uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Que muda, que tem dificuldades, que não consegue muitas vezes manter a palavra. Nos ajude, Senhor, a entendermos essa realidade e buscarmos esse ideal constantemente. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Parte de mim vive longe, distante daqui, e outra parte de mim segura a sua mão. Eu quero ficar aqui, mas às vezes quero partir. Parte de mim se perdeu nos açoites do mar, e outra parte de mim aportou em você. Eu quero ficar aqui, mas às vezes quero partir e navegar no alto mar, longe no furor das ondas, e encontrar o rumo até você. Parte de mim se revela em minhas feições, e outra parte de mim escondi em canções. Eu quero ficar aqui, mas às vezes quero partir. Parte de mim permanece o que era lá atrás, e outra parte de mim já
Já não sei quem é mais. Eu quero ficar aqui, mas às vezes quero partir e navegar no alto mar, longe no furor das ondas, e encontrar o rumo até você. Parte de mim é enredo escrito por mim, e outra parte de mim é papel em suas mãos. Eu quero ficar aqui, mas às vezes quero partir rumo ao som da ressaca do mar. Deixar a correnteza levar, mas prometo ficar aqui do seu lado até o fim. Se você quiser, se levante para a gente se abençoar, dizendo o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença e até a semana que vem.